Fala, massa atleticana, infelizmente a notícia não é boa, o Galo está próximo de tomar um transfer ban. É isso mesmo, o Galo pode tomar um transfer ban nos próximos dias devido ao não pagamento sobre as parcelas da contratação de Gustavo Scarpa, que deveriam ter sido pagas em janeiro de 2025. A gente vai trazer um corte aqui com o HG falando sobre essa situação e no final do vídeo eu trago a decisão completa para você poder entender tudo o que pode acontecer para cima do Galo por esse não pagamento das parcelas do Gustavo Scarpa. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Atlético foi condenado na FIFA a quitar a segunda parcela da compra do Scarpa. Era previsto um pagamento de 1.500.000 euros em janeiro, o Atlético pagou 1 milhão, ainda vai recorrer contra a decisão na Corte Arbitral do Esporte. Você conversou com alguém do Atlético sobre isso aí, Galante? Não, acabou que eu não cheguei a conversar não, Elton. Elton, não, Everton, muito prazer. Eltinho tá do seu lado, perdão. Prazerão, irmão. É porque eu fiquei consternado com essa situação. Everton Guimarães, para quem não me conhece, para você é HG. HG, só que mais uma vez me causa assim uma surpresa de a gente ter que trazer essa informação de novo. Não, me causa surpresa, porque, vou voltar a dizer, né? Depois que o Atlético se transformou em SAF, eu não imaginei que o Atlético ia passar mais por essas situações, né? De ter dívidas, de compromisso que você assume, porque isso não fui eu quem falou. Foram os sócios do Atlético que colocaram em público que o Atlético não passaria mais por isso, de dever, de ser cobrado, de passar por isso. Se lembrando que eles, quando assumiram o Atlético lá atrás, ajudando o Atlético em 2020, ajudaram várias vezes a tirar o Atlético de situações como essa, de transfer ban, né? A gente pode lembrar aí de Maxwell, Xará, entre outras, né? E eu não imaginava, eu realmente fui pego de surpresa. E uma situação lá de janeiro, né, cara? Nós estamos aqui agora... Em outubro. Puxa vida, né? Cara, é lamentável a gente ver isso estourar ainda nesse momento que o Atlético vive já, né? Conturbado dentro de campo. Hoje, inclusive, completa um mês de Sampaoli, né? Um mês de Sampaoli, né? A gente pode dizer aí que de um mês para cá as coisas melhoraram um pouco dentro de campo, mas eu acho que fora de campo o torcedor continua preocupado, infelizmente, com notícias como essa. Ainda continua com problema, né? Que resolvam o quanto antes. Sabe por que tem que resolver? Só não pode dizer, mas todo time deve. Né? Tem que resolver, porque isso aí, a gente já vinha falando, que isso na praça queima, tosta a imagem do clube. Né? Mas vamos recorrer, tudo bem, mas o certo mesmo é que deveria ter pago exatamente conforme. Mas recorrer por quê? Combinado. Não tinha que pagar? Pois é, conforme combinado. Informações do Atlético, Galão da Massa com Pedro Abílio. Feira de treino pela manhã. Os jogadores do Atlético que se reapresentaram ontem na Cidade do Galo depois do empate contra o Juventude. Um treino regenerativo para quem esteve em campo por mais minutos na partida contra o Ju e com várias novidades, né? Com o Atlético pensando agora no Fluminense neste sábado, jogo das 6:30 da noite no Rio de Janeiro. Ô, Thiago, o Atlético ficou observando nessa quarta-feira sem entrar em campo, observou principalmente o adversário deste sábado. Aliás, que polêmica, né? O Fluminense contra o Sport no 2-2 no finalzinho. Nessa partida, o Fluminense não perdeu nenhum jogador por suspensão. O Flu que preservou o Thiago Silva ontem. Deve estar em campo normalmente no sábado contra o Atlético no Maracanã. Galo continua na 14ª colocação com estes 29 pontos, como você já destacou. O time que vê o Internacional e o Corinthians, os dois que empataram ontem por 1-1, como os adversários diretos, afinal de contas, o Galo, que é 14º, tem o Inter logo abaixo, com 25 partidas, então o Inter tem um jogo a mais e o mesmo número de pontos, e o Corinthians, que está logo acima, 13º, tem 30 pontos, já fez 26 jogos. Oportunidade na semana que vem, data FIFA com jogo atrasado contra o Sport, de o Atlético ganhar posições na tabela real, né? Na tabela do campeonato com todo mundo com o mesmo número de jogos, ainda que o Galo ainda vá ficar devendo a partida contra o Fortaleza. Sobre essa atividade da manhã de hoje, o Atlético vai contando aos poucos, viu, Thiago, com o Gabriel Veneno, garoto que estava já fazendo alguns treinos com os profissionais ao longo dos últimos meses, em que ele era muito badalado nos times de base do Atlético.
E o garoto vem sendo integrado agora ao time profissional, na atividade regenerativa, no treino de hoje, participando e ganhando algumas oportunidades com o time de cima. Ele que tem multa de mais de 380 milhões de reais para fora do país, 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional em julho deste ano com o Atlético. Tem algumas fotos lá no Flickr do Galo dele participando dessa atividade. Aí tem o retorno do Júnior Alonso, tem o retorno do Everson e também do Guilherme Arana, além do Hulk, todos cumprindo suspensão contra o Juventude. Não vai ter o Lianco. Movimento natural, sai o Lianco, volta o Júnior Alonso. Vamos ver o que o Sampaoli vai preparar para este confronto contra o Fluminense no sábado às 6h30 da noite. O Alexandre Simões, hoje, exatamente hoje, completando 30 dias de Sampaoli no Galo, desta sua segunda passagem pelo Atlético. Não conseguiu repetir a escalação em nenhum dos jogos, ou não quis também, mas de modo geral, sempre com DM, suspensão, né? Aliás, problemas no departamento médico pesados, né? Coelho, Alexander, Júnior Santos, agora mais recente, jogadores que devem voltar, inclusive, só no ano que vem. Qual a avaliação dos 30 dias iniciais do Sampaoli? E, aliás, viu, Simões, informação de que um Sampaoli muito diferente em relação àquele Sampaoli do início do ano. As pessoas com quem conversamos no Atlético, ele tá bem mais flexível, educado. Tá tendo bom dia, Sampaoli. Tá dando bom dia para todo mundo, viu? Ô, Simões, em campo, né? Quer dizer, o Galo evoluiu, melhorou com a chegada do Sampaoli, Simões? Thiago, a tarefa é muito complicada porque a troca do Cuca pelo Sampaoli foi uma ruptura, né? E a história dele no Galo como treinador mesmo começa um pouco conturbada porque foi com uma derrota para o Cruzeiro e uma eliminação em Copa do Brasil, né? Então isso gera um cenário realmente de pressão e de ansiedade muito grande. Mas, de toda forma, eu vejo evolução no time do Atlético, tá? O resultado contra o Juventude foi muito ruim, mas eu acho que alguns jogadores vêm se recuperando. O Bernard a gente pode citar claramente, é um cara que vem se enquadrando no esquema do Sampaoli, vem apresentando um futebol muito superior ao que vinha apresentando no Galo desde o ano passado. Eu acho que o Rony, eu acredito muito na história de sorte e azar. Você acredita, Thiago, como centroavante? Nem tanto. Mas as que o Rony tá na maré de azar. Tem 5 anos ainda que o Rony tá na maré de azar. É muito azar, mas contra o Juventude, 2 bolas na trave, e o Jandrei fez uma defesa que ele não faz normalmente, né? Mas, de toda forma, assim, vamos ver. Eu acho que esse jogo contra o Fluminense é muito importante pra gente poder realmente perceber se está existindo essa evolução do Atlético. É um adversário de um nível elevado, mas que vem muito pressionado, né? O Fluminense foi eliminado da Sul-Americana e o Fluminense sofreu um empate do Sport ontem, no último segundo de jogo. O Sport, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e que quer inclusive anular o jogo por erro de direito lá da arbitragem. Foi que o Klaus errou, marcou falta, não marcou. Foi uma arbitragem desastrosa do Klaus ontem. Mas, de toda forma, é isso. Eu acho que o Sampaoli precisa aproveitar esse desespero, essa situação conturbada que o Fluminense vive para poder, de repente, buscar um grande resultado no Maracanã e aí isso significar uma arrancada do Galo nessa reta final de temporada. Você sabe que eu acredito, sim, azar, em fase ruim, 1 jogo, 2. O Rony não faz um gol tem 4 meses, caramba! Desde aquele golaço contra o Ceará, né, lá, né? Ô, Pedro Abílio, como é que fica essa sequência do Galo, Pedro? A sequência é a seguinte, então, Thiago. Amanhã pela manhã, atividade que encerra a preparação para o jogo contra o Fluminense, 10 horas. Às 4, os jogadores embarcam para o Rio de Janeiro. Vamos observar as opções que o técnico Jorge Sampaoli vai levar para o Rio, já que tem alguns retornos e tem também, né, essa novidade da semana que é, a partir de agora, sem contar com o Júnior Santos. O destaque fica para depois do jogo contra o Fluminense, já que no domingo alguns jogadores serão liberados para essa data FIFA. O Atlético vai ter, já tem confirmado, né, o Ivan Roman com a seleção chilena e deve ter confirmados o Alan Franco e o Júnior Alonso com o Equador e com o Paraguai. Inclusive o Paraguai faz a mesma logística da seleção brasileira, né? Vai para o outro lado do mundo, vai jogar amistosos na Ásia, enquanto a seleção equatoriana enfrenta Estados Unidos e México. A sensação, viu, Thiago, é de que além de desfalcarem o Atlético no jogo contra o Sport semana que vem, que vai ser uma partida atrasada, naturalmente acontecerá durante a data FIFA, esses jogadores podem ter problemas para retornarem para o clássico contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E aí vamos aguardar a sequência, a logística que o Atlético terá
para os próximos jogos. Sequência, portanto, com Fluminense fora, com Sport em casa. É o Atlético pensando em melhorar, sair de vez desse marasmo no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, retomar a busca por uma vaga à Libertadores, ainda via Brasileirão, antes do retorno da Copa Sul-Americana no fim do mês, Thiago. Boa, Pedro Abílio, é o destaque do Galo aqui no Rádio Esportes. Fim de semana tem Atlético e Fluminense. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro com a HG falando dessa grande dor de cabeça para a diretoria do nosso Atlético Mineiro, que é essa condenação pela FIFA. A gente traz aí uma matéria que ficou sim definido que o Galo deve pagar 500 mil euros acrescidos de 5% de juros, além da quitação da última parcela prevista inicialmente para dezembro, no valor de 1,5 milhão de euros. Cerca de 9,3 milhões de reais, né? Incluindo 5% de juros. Mais 25 mil dólares pelas custas processuais. Rapaz, o montante final gira em torno de 13 milhões. Rapaziada, complicada a situação, hein? Muito complicada a situação do Galo com essa condenação pela FIFA, porque é uma situação do Gustavo Scarpa. O Galo ficou devendo uma parte da parcela desde janeiro, rapaziada. Deixou o negócio correr, botaram a gente na justiça lá. E aí, o problema maior é o que está aqui no segundo parágrafo, rapaziada. Caso não aconteça a quitação dos valores, sim, o Galo pode sofrer um transfer ban, impedindo o clube de registrar jogadores por até 3 janelas consecutivas até o pagamento da ação. No entanto, o Galo recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Rapaziada, bem complicada essa situação. Porque uma parcela de janeiro que ficou devendo, aí você tem mais juros acrescidos. Então, hoje, o Galo, que a gente achava que estava vivendo uma instabilidade mais ou menos financeira, tentando se organizar, vem essa pedrada, mas também de uma dívida de janeiro, rapaziada. De janeiro, como o Breno Galante falou muito bem, cara. Irmão, você achou que ia dar calote, os caras não iam fazer nada? Você viu aí, o Corinthians tá com o transfer ban. Conseguiu contratar um jogador antes de tomar o transfer ban. Enquanto não pagar, 3 janelas consecutivas sem contratar ninguém. Rapaziada, é muito difícil a situação hoje do Galo. Vai recorrer, mas sinceramente, cara, é difícil. É difícil a gente ter um ganho de causa aí, porque tá devendo, tem que pagar. Comprou sabendo dos valores, das quantias, e aí o Galo se vê numa possibilidade muito ruim de tomar um transfer ban, que pode acarretar toda a programação, todo o planejamento já para o ano de 2026. Até 27. São 3. Eles vão ter que dar um jeito para pagar. Não vai poder ficar 3 janelas sem poder contratar. Então, rapaziada, a gente vive um momento bem difícil financeiro do Galo. Sinceramente, eu achei que estava mais ou menos se equilibrando. E aí, com essa notícia, a gente fica bem preocupado. Como o Breno Galante falou muito bem, depois que virou SAF, a gente não achou que ia passar por esses perrengues novamente. De ter esse risco de tomar um transfer ban. Porque a SAF era justamente para não ter esses tipos de problemas financeiros. Mas, sinceramente, a gente não consegue entender o que essa diretoria, o que esses donos e esses 4Rs estão fazendo com essa administração. Porque as outras empresas, banco, construtora, ninguém dá prejuízo. Só o Galo que eles não estão conseguindo administrar direito. Não faz sentido, rapaziada. Não faz sentido esse momento que o Galo vive,
podendo sim tomar um transfer ban, ficar mais queimado ainda no ramo aqui, porque é para você comprar uns jogadores, normalmente as compras, rapaziada, não são valores, foi 10 milhões de euros. O Paulinho, por exemplo, foram 18 milhões mais os 2 jogadores, né? Mas o Palmeiras não chega em 18 milhões de uma vez. Eles fazem uma programação, fazem um contrato para ser paga certas parcelas. E aí, para o Galo contratar alguém assim, quem vai querer vender? Se está mostrando aí que não paga, o pessoal está indo para a justiça para poder cobrar. Então, como o HG falou, queima demais o filme do clube para poder fazer contratações, negociações. Fica bem difícil, né, a situação do Galo com essa diretoria. Sinceramente, eu quero saber de você, qual a sua opinião sobre tudo que está acontecendo aí no Galo, esse momento. Tá? É claro que amanhã a gente vai gravar um vídeo falando mais sobre o jogo de sábado, mas infelizmente, hoje o assunto principal é essa questão do transfer ban. Rapaziada, quero saber de vocês, o que você acha sobre tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais esse canal chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, ajude demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando notícias e informações do nosso Galo para trazer em primeira mão aqui para vocês no nosso Jornal do Galo. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.